As civilizações pré-colombianas são aquelas que se desenvolveram nas Américas antes de Colombo chegar em 1492. Entre elas, as civilizações Inca, Azteca e Maia são as mais conhecidas. A Maia ficava no sul do México. Organizada em cidades-estado, sua economia era agrícola. A sociedade maia dividia-se em castas, governada por monarquia hereditária. Eles adoravam muitos deuses ligados à natureza: sol, chuva, lua, milho, entre outros. Ao contrário dos incas e astecas, que foram exterminados no século XVI por soldados espanhóis que vieram conquistar as terras do Novo Mundo, a civilização maia já não existia na chegada dos conquistadores. Dos séculos 8 a 10, as grandes cidades de Tikal e Copán foram abandonadas por razões desconhecidas. O declínio provavelmente se deu por guerra, seca e revolta. O mundo maia abrange o sudeste do México, isto é, a península de Yucatán, Chiapas e praticamente toda a Guatemala atualmente. No auge, sua civilização cobria parte da América Central, incluindo uma pequena porção de Honduras, onde fica o famoso sítio de Copán, e parte do atual El Salvador. Resumindo, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belize e a península de Yucatán. Aspectos da civilização maia de 1000 a.C. foram identificados. Pesquisas recentes trouxeram à tona uma grande quantidade de informações sobre os primórdios da civilização maia. Sabemos que entre 900 e 500 a.C., os maias habitavam as terras baixas, edificando cidades, porém, são descobertas recentes. A civilização maia floresceu por 300 anos, declinou e desapareceu no fim do primeiro milênio da Era Moderna. Além da agricultura, os maias teciam algodão e usavam metais maleáveis como ouro, cobre e prata em joias e adornos. O Império Feudal decaiu e deteriorou-se, primeiro no sul, depois no norte, bem antes dos espanhóis. Após o renomado declínio do período clássico, por volta do ano 900 d.C., a civilização maia persistiu e continuou a prosperar no período clássico tardio, especialmente na região da península de Yucatán. Para além deste período, os maias permaneceram na península de Yucatán até a conquista espanhola. Historicamente, os sítios mais antigos do território maia são pouco conhecidos. Certas populações começaram a se identificar de acordo com características específicas que lhes eram próprias, e essa peculiaridade se tornou a marca distintiva do povo maia por volta de 1000 a.C. Houve um avanço contínuo por 13 séculos. O apogeu da civilização maia, o período clássico, foi o mais prestigiado entre 300 e 900 d.C. A civilização maia não desapareceu, embora a civilização clássica, sim. Os maias não sumiram, reinventaram estilos de vida e se estabeleceram em outros lugares nesta fase final, entre 900 d.C. e o século XVI, precedendo a conquista espanhola, já que os espanhóis demoraram a chegar a esta parte do Novo Mundo. Então, populações maias continuaram vivendo independentes, com suas tradições até o século XVII. Após a última revolta maia, o conquistador Montero tomou Yucatán em 1547 e parte da costa ficou sob domínio espanhol. Cidades mais isoladas, no interior da selva, mantiveram-se independentes até 1697.
A hierarquia maia era encabeçada pelo rei. O rei maia era um rei divino que recebia seus poderes de seus ancestrais. Ele era o intermediário entre o homem e as forças da natureza. Ele tinha o poder de trazer a chuva, por exemplo. Tinha poderes sobrenaturais, e essa era sua força. O rei de natureza divina era cercado por nobres, responsáveis pela administração, que gerenciavam as cidades e organizavam as guerras. Abaixo deles, na hierarquia, encontravam-se os sakal, ou seja, os governadores, que residiam nas províncias secundárias, tanto nas cidades quanto nas cidades-estado secundárias. A sociedade maia organizava-se em cidades-estado autônomas, governadas por nobres e reis locais. Tikal e Calakmul foram as maiores no auge clássico, Chichen Itza e Uxmal após a queda. No período clássico, o mundo maia era uma vasta zona de cidades-estado. Cada cidade-estado ocupava um pequeno território com sua capital no centro, ou até na periferia, que administrava o estado. Populações e locais secundários, mesmo em aldeias rurais, dependiam dessa capital. Havia uma organização específica, cidades-estado. Algumas eram minúsculas, cidades-estado de poucos quilômetros quadrados, mas outras possuíam territórios bem maiores. O território maia tinha mais de 5.000 cidades. As maiores cidades tinham centenas de milhares. Havia, no total, 5 grandes capitais situadas na vasta área da civilização maia, incluindo Tikal, claro, a grande cidade-estado de El Petén, na Guatemala, e Calakmul, localizada no México, a norte de Tikal. Eram as duas cidades rivais do período clássico. Elas guerrearam constantemente durante o início do período clássico. Além disso, existe Palenque, uma cidade importante no México. Copán, em Honduras, e também outras cidades como Caracol. O território maia era extremamente bem organizado através da hierarquia de cidades dependentes. Uxmal, no estado de Yucatán, México, teve sua era de ouro no período tardio. Uxmal significa construída 3 vezes em maia. Seu desenvolvimento, auge e declínio ocorreram nos séculos 9 e 10. Uxmal manteve sua glória por cerca de 150 anos, governada por líderes competentes e com alianças. Achados arqueológicos revelaram o nome de um único soberano de Uxmal, Shanshak, também conhecido como Rei Chak. Construiu grandes monumentos em Uxmal entre 895 e 907. A Pirâmide do Adivinho, um dos monumentos mais notáveis em Uxmal, foi, lamentavelmente, restaurada de forma inadequada. Ela é decifrável porque houve muitas fases de construção. Há 2 templos de fases distintas de construção. Foram restaurados quando as normas eram diferentes das de hoje. Esta pirâmide é gigantesca. E ao lado da pirâmide está a famosa estrutura do quadrilátero das freiras. Claro, este é o nome moderno dado pelos exploradores que, por seu formato fechado, pensaram que o palácio poderia ser um claustro. De fato, esta área que observamos constituía a residência da elite. Ao lado, situa-se a quadra de um renomado jogo de bola, apresentando um anel suspenso em uma posição elevada.
e outras grandes obras como o Palácio do Governador. É um sítio de grande prestígio, com características muito marcantes do estilo arquitetônico Puuc. Ele fica um pouco afastado em posição dominante, mas está totalmente integrado ao sítio. Um pouco mais longe, há uma enorme pirâmide que não foi escavada. Assim, ele dá a impressão de estar na periferia do sítio, mas não é absolutamente o caso. Na verdade, esta é a única zona que foi escavada e restaurada. Mas há outras estruturas que posicionam o Palácio do Governador no centro do sítio. Mesmo antes da restauração, Uxmal já era mais bem preservada que outros sítios maias, graças à qualidade de sua arquitetura. A maioria das construções usava pedras esculpidas, evitando gesso. A arquitetura maia é elegante e bela. Uxmal é um sítio que remonta ao período clássico recente. É um local interessante, pois se destaca como um exemplar do estilo arquitetônico Puuc. Este local é especialmente renomado por suas ornamentações em pedra, que incluem elaborados semi-mosaicos. As fachadas são extremamente detalhadas. A máscara da divindade, Shak, é frequentemente retratada aqui, exibindo seu nariz em forma de gancho ou lábio superior característico. Ganchos saindo das fachadas são muito comuns em Uxmal. Este sítio é bem característico do estilo arquitetônico Puuc. Nas paredes, o rei Shak está circundado por uma série de barras de serpente, que eram um emblema da realeza maia durante o período clássico. Graças ao seu bom estado, Uxmal é das raras cidades maias que nos dá a ideia da sua aparência geral. As grandes transformações no sítio arqueológico e as imponentes construções que hoje se podem admirar ao percorrê-lo estão indissociavelmente ligadas ao rei Shak. Ele reinou do fim do século IX ao começo do X. No final do período clássico, ainda não era o período pós-clássico. Mas o interessante é que grandes capitais maias desapareceram das terras baixas centrais onde ficavam. Muitos locais do período clássico desapareceram por volta de 800. Os sítios que surgiram após 800, como Uxmal, são raros. Os maias adoravam sol, chuva, lua e muitos deuses. Acreditavam ter sido criados pelo deus serpente alada que, ao descer ao submundo e regar ossos ancestrais com seu sangue, os trouxe de volta à vida. Adoravam ancestrais. Fosse você de uma família simples ou da realeza, no topo da hierarquia social, era parte de uma linhagem e sempre possuía um ancestral particularmente adorado. Embora não esteja totalmente convencido de que os ancestrais fossem deificados, é inegável que se dedicava um cuidado considerável na escolha e preparação dos locais para seus sepulcros. Cultos aos restos mortais eram dedicados. A vida familiar girava em torno desses restos. O local, a capital, era organizada em torno do fundador. A moradia coletiva de uma família era organizada em torno do oratório, o local onde era sepultado o fundador da sua linhagem. Líderes da linhagem ancestral eram sepultados e adorados nos templos no topo das pirâmides. Assim, ninguém os ignorava. O ancestral falecido unira-se aos deuses do submundo. Porém, não está claro o quão divino ele se tornou. Contudo, era uma figura importante e reverenciada.
a religião maia não permaneceu inalterada ao longo de sua longa existência. No período clássico, o culto focava no rei, garantidor da ordem cósmica e elo entre ancestrais e seres sobrenaturais. Por volta de 900 d.C., o colapso maia clássico findou a realeza divina e os sacerdotes adoraram o panteão de deuses. Um certo número de forças da natureza, tidas como sobrenaturais, eram veneradas e reverenciadas pelos maias durante o período clássico. Mas personagens antropomorfizados eram tidos como divindades? É discutível. A civilização maia cultuava mais de 50 divindades, as quais eram amplamente veneradas. Os textos da conquista espanhola nos dão algumas informações. Eles mencionam, por exemplo, um deus da chuva. O deus da fertilidade e da chuva era uma divindade masculina chamada Xac. Sabemos que havia um deus que se destacava, chamado Itzamna. Sabemos que havia um deus ligado ao comércio, chamado Ekchua. Esses nomes são do período pós-clássico recente, mas para o clássico não temos nomes. Pois sabemos que havia um deus da terra que pode ser identificado através de certos traços iconográficos. Coac é o deus da terra, mas no sentido de ser o deus da fertilidade. No período pós-clássico, também encontramos nomes de divindades femininas como Ixchel, que era uma deusa associada às ilhas na costa do Caribe. Textos espanhóis informam que rituais à deusa eram feitos nessas ilhas. Cozumel era um local de peregrinação feminina. Palenque é uma cidade em Chiapas, México. É um dos locais maias mais notáveis. Era de tamanho médio, mas se destaca pelo patrimônio arquitetônico e escultural. A cidade foi abandonada na conquista espanhola do século XVI. Palenque se beneficiou de uma escola de arquitetura bastante singular. Palenque foi muito inovadora em sua arquitetura. Ao criarem abóbadas mais leves, eles conceberam interiores mais amplos e espaçosos. E um estilo arquitetônico mais aberto, mais fácil para visitantes ocidentais. Acredita-se que os maias tenham fundado Palenque no período pré-clássico, por volta de 100 a.C. Era uma pequena vila agrícola com riachos e nascentes. A área escavada tem só 3 km², menos de 10% da área da cidade. Mais de 1.000 estruturas ainda estão sob a floresta. Palenque era governada por um rei, cujo túmulo foi descoberto. É um dos túmulos maias mais famosos, o do rei Pacal I. Conseguimos conhecer bem essa dinastia através de várias inscrições. É uma das dinastias mais famosas do mundo maia. Pacal I, o rei maia mais famoso, assumiu o trono em 615. Ele ergueu a maioria dos palácios e templos de Palenque e a cidade atingiu glória e esplendor. O templo pirâmide é uma subestrutura piramidal em escala, o que significa que é uma pirâmide escalonada. Uma escadaria leva até o topo. É uma plataforma elevada com um templo, geralmente de pedra, mas nem sempre. Em alguns lugares, esses templos eram em parte feitos de materiais perecíveis, conforme a época. O templo era um local de culto, mas também o lugar de sepultamento dos líderes. Quanto mais cavamos, mais tumbas reais achamos.
Dentro dessas pirâmides, encontram-se as tumbas dos nobres. Isso sugere que os templos eram locais de culto dinástico, conectados a certas dinastias reais. Palenque é reconhecida por seus templos, seu estilo arquitetônico sofisticado com telhados à maneira de mansarda e seus beirais elevados. Os diversos templos construídos sobre pirâmides em degraus estão dispostos em torno de uma praça principal. Cada templo era coroado com uma crista de telhado estucada e pintada. O Palácio de Palenque, assim como todos os demais palácios maias, consiste em uma sucessão de pátios rodeados por salas longas e estreitas. Este formato está ligado a uma técnica construtiva maia, a falsa abóbada em consola. Essa técnica exige cômodos estreitos e inviabiliza andares múltiplos por tornar a construção muito frágil. É, de fato, uma característica fundamental e distintiva da arquitetura maia. Há, portanto, uma sucessão de pátios, rodeados por longas salas que serviam como salões de recepção, frequentemente decoradas com assentos em forma de bancos, considerados tronos onde os reis maias se sentavam durante as audiências. Ao redor dos pátios, no sítio arqueológico de Palenque, encontra-se uma série de esculturas em baixo relevo, além de motivos artisticamente modelados em estuque. Em alguns casos, elas representam o rei como uma figura majestosa. Em outros, grupos de prisioneiros destacam o rei guerreiro. O provedor de sacrifícios vitorioso na guerra. Um rei capaz de expandir seu território e prestígio de sua cidade-estado. De fato, a totalidade do sítio arqueológico está recoberta por inscrições que até hoje permanecem indecifráveis. Os reis de Palenque proclamavam que sua ascendência remonta a um passado muito distante. Alguns gabavam-se de que ela iniciou com a criação do mundo na mitologia maia em 3114 a.C. A pirâmide das inscrições é o local de sepultamento do rei Pacal. Hoje sabemos que esta pirâmide cobriu o túmulo do rei Pacal. Foi construída, erguida e decorada ao mesmo tempo que a própria pirâmide, uma vez que a câmara funerária se situa no solo, debaixo da pirâmide, e uma grande escadaria foi edificada dentro da pirâmide para proporcionar acesso à câmara funerária. É, portanto, um templo dinástico que serve como um memorial e câmara mortuária, abrigando o túmulo do rei Pacal I, um dos mais importantes governantes de Palenque. No início do século IX, Palenque foi importante na região. Mesmo assim, a imigração já havia iniciado, e os locais foram gradualmente abandonados pela floresta. No século XVI, a região estava quase desabitada. Nesse período, a escrita maia era predominantemente realizada em estelas, e os textos eram meticulosamente gravados em pedra. Posteriormente, no período pós-clássico, encontramos diversos textos que foram escritos em casca de árvore, papel ou até mesmo em pergaminho. Estes são textos que foram produzidos em um período posterior. Assim, observa-se uma clara evolução desde as inscrições gravadas em pedra até a elaboração de escritas em materiais mais efêmeros e perecíveis. No período clássico, auge das grandes cidades-estados, os textos eram políticos. Eles detalhavam a sucessão dos reis, mas não discutem suas vidas. Não há nada sobre os detalhes da vida cotidiana. Esses textos comemoravam a chegada de um rei ao poder, o nascimento de um herdeiro ou vitória sobre outra cidade, a captura e o sacrifício do rei de outra cidade-estado. Tudo isso era celebrado nos monumentos que se erguiam no centro da cidade.
Dessa forma, são de fato inscrições de uma natureza eminentemente política. Trata-se da escrita glífica. Ela é fundamentada em glifos que contêm uma imagem central circundada por símbolos denominados sufixos ou pós-fixos, conforme sua localização em relação à imagem principal. Os sinais podem ser lidos foneticamente. É uma mistura de escrita glífica e fonética. Hoje, a maior parte dessa escrita já foi decifrada. Especialistas em epigrafia, não arqueólogos, estão trabalhando nisso. Eles geralmente têm formação como linguistas. A decifração revelou a história dinástica das grandes capitais maias. A escrita maia não era alfabética e escribas da casta superior a faziam. Lê-se da esquerda para a direita, de cima para baixo. Livros existiram no período clássico, mas nenhum daquela era sobreviveu até hoje. Estamos falando de um período de 6 a 7 séculos antes da conquista espanhola. O período clássico é muito anterior à conquista. Nenhum livro sobreviveu. Porém, há muitos textos do período clássico gravados em pedra. Estes textos são esculpidos e gravados em rochas, estelas, altares, umbrais, paredes de fundação e até mesmo em pequenas pedras preciosas. Textos muito detalhados foram meticulosamente escritos e representados em jade, até mesmo em brincos, exibindo a precisão da sua arte. Há escritas fragmentadas e vestígios em rochas, e muita coisa foi documentada em recipientes de cerâmica, especialmente durante o período em que a cerâmica policromática era utilizada. As cenas retratadas representam eventos históricos ou mitológicos. Incluem textos escritos, pois a maioria dessas cerâmicas era para ocasiões especiais. Eles eram sepultados com indivíduos de alta hierarquia social, em especial os líderes. Muitos líderes foram enterrados com esses vasos. Uma das frases comuns na cerâmica é: "Este é o vaso de cacau de fulano, governador de tal lugar", pois o cacau era a bebida suprema, o néctar dos deuses, a bebida de príncipes e reis. A leste da Guatemala, uma breve excursão, logo após a fronteira hondurenha, nos leva ao sítio arqueológico de Copán, que está localizado em meio à exuberante selva. Assim como Palenque, Copán é uma antiga cidade maia que atingiu seu auge no século VII d.C., sendo posteriormente abandonada por volta do século X. Os vestígios são impressionantes. Copán foi uma grande cidade maia em Honduras. Era a mais meridional das cidades maias. Graças às inscrições e esculturas, conhecemos a dinastia reinante daqui. Há muitas estelas num estilo peculiar. Copán nos dá muitas informações sobre as dinastias que se sucederam nesta cidade. As estelas eram ligadas à noção de realeza divina. Elas representam o Rei Deus. Muitas são lajes de calcário com rostos esculpidos. A Era de Ouro de Copán chegou ao fim quando o rei foi capturado e sacrificado por uma cidade vizinha. A morte do rei divino deve ter abalado Copán profundamente. A Acrópole de Copán, uma das cidades maias, se destaca como um dos mais reconhecidos e estudados complexos monumentais da civilização maia. Sabemos como edifícios e templos se sobrepõem.
No entanto, existe uma estrutura que remonta a um período anterior à maioria das outras. Descoberta recentemente, todos os seus elementos decorativos podem ser vistos nos túneis da Acrópole. De fato, há túneis de mais de 4 quilômetros sob a Acrópole. Nessas galerias, túmulos importantes foram achados, e em um, o rosto do Rei Sol nos encara, carrancudo. Mais ao norte, no México, a cidade costeira de Tulum, no Mar do Caribe, era uma fortaleza de comerciantes e um importante porto de pesca. A fundação da cidade data de 564, conforme inscrições indicam. A maioria dos vestígios é do fim do período pós-clássico, depois de 1200. Tulum foi próspero centro comercial e religioso até a conquista espanhola, dedicado ao culto do Deus divino. Tulum é um sítio maior do período pós-clássico, notável por ser à beira-mar. Sua arquitetura não é notável, com pequenos templos e casas. É muito emblemático do período pós-clássico maia. Tulum era habitada na conquista espanhola e até o início do século XX, moradores da região vinham trazer oferendas. A cidade é dotada de uma localização geográfica extremamente privilegiada. Isso nos revela as atividades econômicas que se tornaram de grande importância no começo do período pós-clássico, uma vez que Tulum funcionava, primeiramente, como um porto. Além disso, funciona como um centro cerimonial, situado exatamente em frente às deslumbrantes ilhas caribenhas. Servia de parada aos marinheiros voltando a Honduras. A cidade foi erguida sobre blocos de calcário bastante porosos e, por isso, sua estrutura é permeável. As construções apresentam uma qualidade bastante inferior, e muitas delas se deterioraram significativamente devido à exposição ao ar marinho. Originalmente, eram protegidas por uma camada espessa de estuque para cobrir as irregularidades das construções. Mesmo a arquitetura se tornou decadente. A grandiosidade das antigas cidades maias se perdeu. No auge de sua civilização maia, em Tulum e em todo o império, não tinham roda nem metais para ferramentas, mas praticavam escrita, astronomia e matemática. A civilização maia destacou-se por ser composta por grandes e notáveis matemáticos. Desde cedo, eles calculavam para definir o calendário. Sabemos que foi estabelecido antes de Cristo. Esses cálculos envolvem números muito grandes. Eles também usavam o zero. Os maias estavam bastante avançados em comparação ao mundo europeu durante o mesmo período. Tanto na matemática quanto na observação dos astros, já que tinham um calendário solar. Eles eram capazes de realizar um certo número de observações astronômicas, fundamentando-se nos ciclos lunares e também nos ciclos do planeta Vênus. Também sabemos que certas construções eram orientadas para constelações específicas, principalmente para Órion. Os maias passavam muito tempo observando o céu, as estrelas e as mudanças de suas posições ao longo do ano. Chichén Itzá é uma cidade antiga também localizada na península de Yucatán, no México. No século X, era o maior centro religioso regional. Hoje é dos maiores e mais visitados sítios arqueológicos. Chichén Itzá
Patrimônio Mundial da Unesco, em 1988, foi eleita uma das 7 maravilhas. Um ótimo exemplo do mundo pós-clássico se vê em sítios como Chichén Itzá. É sem dúvida uma das maiores tentativas de concentrar poder da época, nos séculos XI e início do XII. Chichén Itzá parece realmente ter dominado toda a Península Norte durante esse período. Nenhuma cidade conseguiu exercer tanto poder sobre território tão vasto. É um sítio que pertence a uma corrente da cultura maia-tolteca. As características maias passam a incluir traços arquitetônicos e iconográficos do Alto Planalto Central, na época dominado pela civilização tolteca. Chichén Itzá é um sítio maia que apresenta elementos completamente alheios à civilização maia, particularmente em sua arquitetura, englobando diversos tipos de construção, uma iconografia singular e decorações bastante distintas. Nos sinais decorativos, temas toltecas de jogadores, onças, águias e cobras aladas alternam-se com máscaras do deus maia Xaar. Baixos relevos mostram guerreiros cerimonial e prisioneiros submissos. Em Chichén Itzá, existe uma área completamente maia que recebe o nome de Chichén Viejo. Inclui construções estilo Xenis e Puc, refletindo a Maia de Yucatán. Existe também a parte mais recente de Chichén, Chichén Nuevo, que exibe uma arquitetura maia-tolteca. No centro desta área maia-tolteca, ergue-se imponente a pirâmide principal, que é conhecida como El Castillo, ou o Templo de Kukulcán. Esta construção é um exemplo bastante interessante da arquitetura maia-tolteca, uma combinação. E ela também nos auxilia a compreender de forma mais aprofundada os rituais astronômicos. A serpente alada, efígie de Kukulcán, era adorada no templo, a 24 metros de altura. A orientação dos monumentos confirma seu assombroso conhecimento astronômico. A pirâmide é um calendário de pedra. É uma pirâmide escalonada. No pôr do sol, as sombras lançadas por essa pirâmide escalonada se projetam sobre a escadaria, criando assim a ilusão de uma serpente ondulante que desce para o submundo. A presença de uma cabeça de serpente no sopé da escadaria demonstra que esta ilusão de ótica era algo intencionalmente buscado e elaborado pelos maias. As 4 escadarias laterais têm degraus equivalentes aos dias do ano, e os 18 terraços aos 18 meses do calendário maia. Existem centros cerimoniais monumentais que serviram como setores habitados na realidade. Mas os habitantes moravam em construções perecíveis que não se mantiveram. No melhor dos casos, resta uma pequena plataforma baixa. Devido à densidade extrema da vegetação, é difícil ter uma ideia precisa do número de plataformas em cada local. Estimativas só podem ser aproximadas. Chichén Itzá, que cobria 25 km² em sua era de ouro, foi cuidadosamente restaurado. Mas após 100 anos, a cronologia do sítio ainda é questionada. Os maias são reconhecidos por sua impressionante arquitetura monumental, com seus magníficos templos pirâmide e palácios, e igualmente por outra estrutura de grande relevância, os campos de jogo de bola. Os 3 tipos de construções são vistos nos centros cerimoniais.
Pelos afrescos em baixo relevo que cercam a quadra, arqueólogos creem que nas grandes celebrações, uma equipe do submundo competia contra outra da luz. Jogos duravam mais de um dia. O jogo de bola era um esporte coletivo. Duas equipes disputavam, fazendo pontos ao passar uma bola de borracha de árvore nativa. Havia diferentes maneiras de marcar pontos neste esporte ancestral e sagrado, com cada equipe buscando a vitória. A bola precisava quicar entre os marcadores designados que estavam no chão da quadra de jogo. As bolas pesavam entre 3 e 5 quilos e eram extremamente elásticas. Usavam-se apenas os cotovelos e os quadris. Na forma clássica do jogo, nada de mãos ou pés. Havia também outro jogo, que envolvia anéis montados nas paredes da quadra de jogo. Essa modalidade tinha um sistema de pontuação singular. Parece que o objetivo principal deste jogo era fazer a bola atravessar o anel. Mas isso é discutível, já que os anéis são pequenos. Alguns creem que os anéis tinham outras funções, mas talvez servissem para esticar uma rede que dividiria a quadra em 2 seções, como a de vôlei. Crê-se que o capitão do time vitorioso era decapitado pelo capitão do time perdedor. Ao término da partida, eram realizados rituais de sacrifício humano. Durante o período clássico, os sacrifícios estavam diretamente relacionados à fertilidade. Um membro da equipe, ou talvez um substituto, era decapitado durante a cerimônia ritualística e o sangue era deixado escorrer sobre o solo para fertilizar a terra. Alguns dizem que o sacrificado era escolhido da equipe vitoriosa, pois era uma honra nesta cultura ser sacrificado. Uma morte gloriosa lhes garantia boa fortuna no submundo. Certos arqueólogos e antropólogos acreditam que os vencedores eram de fato sacrificados. A cabeça decapitada era empalada em um muro feito para isso, ao lado da quadra. Vale ressaltar que esses jogadores eram atletas de alto nível. Se cada jogo implicasse a eliminação dos vencedores, acho que o nível teria diminuído rapidamente. Hoje, crê-se que o retratado nos relevos inferiores, com todos os atributos de um jogador de alto nível, era um substituto. Este encarnava o time vencedor e era sacrificado na cerimônia. O sacrifício humano é uma prática que sempre existiu na Mesoamérica. Nesse sistema religioso, o homem era visto como parte da natureza. As oferendas incluíam flores, pássaros, borboletas, felinos e homens. O homem estava, assim, incluído na ordem natural do mundo, e como outros seres, podia ser oferecido às divindades. Embora as vítimas de sacrifício humano pudessem ser membros consensuais, eram geralmente prisioneiros de guerra. Para os maias, assim como para outros povos da Mesoamérica, a guerra se baseava no fato de que as pessoas não deveriam ser mortas em combate. A guerra representava uma época para capturar prisioneiros, e estes estavam invariavelmente destinados ao sacrifício. A guerra era também um ritual, pois os reis capturavam prisioneiros, de preferência de prestígio, para oferecê-los aos deuses. Quanto mais elevado o status do prisioneiro, maior o valor da oferenda.
Os sacrifícios eram também realizados em ocasiões especiais, como as grandes celebrações religiosas, nas quais muitas centenas de pessoas poderiam ser sacrificadas. Com os dados atuais, não possuímos a menor ideia sobre as práticas de sacrifício em massa, como aquelas que se deram no mundo asteca. Mas os sacrifícios ocorriam em cerimônias e sob circunstâncias específicas. Pela iconografia, sabemos que o autossacrifício era extremamente comum e que os próprios reis o praticavam. Isso é intensamente representado na iconografia maia. É evidente que o autossacrifício das pessoas comuns não é exibido. As atividades da população em geral não são imortalizadas. No entanto, os monarcas registravam suas ações em inscrições de pedra ou em pinturas, e muitas vezes se representavam realizando o autossacrifício. O sangue é um elemento de grande valor e importância para a civilização maia. Derramar sangue pode acalmar os poderes possivelmente opostos e pode agraciar os poderes favoráveis. Cada divindade tinha seu próprio rito de sacrifício. Alguns tinham os corações arrancados para o sol nascer a cada manhã. Outras eram afogadas por chuvas abundantes. Algumas vítimas degoladas e esfoladas em honra ao deus da renovação e vegetação. Vagar pelas ruínas desta antiga e gloriosa civilização causa arrepios na espinha tanto pela beleza dos locais quanto pelas práticas que nos parecem sombrias e bárbaras. No coração da floresta exuberante, ergue-se Tikal, a terra dos ecos. Foi habitada do século 6 a.C. ao 10 a.C. As ruínas ficam nas florestas tropicais ao norte da Guatemala, sudoeste do México. É um grande sítio da civilização maia clássica. As ruínas cobrem 16 km² e contam com mais de 3.000 construções. Ao redor da grande praça de Tikal, há estruturas notáveis, como 43 estelas e 30 altares, alguns com textos hieroglíficos e retratos reais esculpidos. A pirâmide do Templo 1 é o monumento emblemático do local, caracteriza o seu estilo arquitetônico. Tikal representa o modelo primário. Tikal é um local modelo simplesmente porque é o mais escavado. É esplêndido e muito particular devido ao seu tamanho imponente. A monumentalidade de Tikal reflete a grandiosidade da civilização maia, sendo uma inspiração. Sendo uma das maiores cidades da civilização maia clássica, com mais de 50.000 habitantes, Tikal só tinha água da chuva coletada e armazenada em 10 reservatórios. A dependência da chuva tornava Tikal vulnerável a secas prolongadas. E para alguns, isso pode ter levado à queda da civilização maia clássica no século IX. É uma cidade-estado, composta por Vá. É uma cidade-estado formada por muitas unidades monumentais que são conectadas por Sacbeob. São estradas brancas que cruzam as zonas mais baixas, chamadas barros. Essas áreas são equipadas e configuradas como reservatórios de água. E talvez também como áreas de agricultura intensiva. Há muitas unidades monumentais ligadas por essas estradas, que são mais vias cerimoniais. Tikal possui milhares de construções antigas, e só uma fração delas foi escavada. Por séculos, a selva cobriu esta cidade, redescoberta apenas em 1840.
em Tikal, a última inscrição data de 869. A razão do despovoamento quase total das poderosas cidades maias no século IX permanece um mistério. Hipóteses foram apresentadas para explicar a queda abrupta da civilização em seu auge. Mas especialistas ainda não concordam com as causas de tal mudança radical. Guerras, desastres ecológicos, fomes, religião ou uma combinação desses fatores são algumas das explicações apresentadas para o declínio de uma das grandes civilizações mundiais.